Esse é um grande desafio do socioeducativo, entender quais as nossas faltas como sociedade na proteção dos direitos dessas crianças. Olá pessoal, eu fui convidada pelo Instituto Mundo Aflora para trazer algumas informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre os direitos da criança no Brasil. Então vou procurar responder algumas pequenas perguntas para que a gente possa entender como é que funciona a proteção da criança e do adolescente hoje no nosso país. Eu me chamo Alana Duarte Miranda, eu sou juíza no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a gente vai bater um pequeno papo. A primeira coisa que é importante saber é que essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz para nós uma mudança de pensamento sobre como as crianças devem ser protegidas. As crianças devem ser protegidas de forma prioritária, absoluta, e essa proteção deve abranger uma integralidade de direitos: moradia, educação, saúde, família, proteção contra a discriminação, contra a violência, respeito, dignidade, cultura. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma das melhores normas que a gente tem sobre a proteção desses indivíduos na sociedade. Os principais fundamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente são a prioridade absoluta e a proteção integral. A proteção integral, ela significa que a criança tem que ser protegida em tudo, desde o dia que ela nasce até o dia que ela se tornar um adulto. Esse tudo quer dizer o seguinte: ela precisa ter moradia, ela precisa ter alimento, ela precisa ter respeito, ela precisa ter educação, ela precisa ter acesso a transporte, ela precisa ter acesso à saúde, ela precisa brincar e ela precisa ter acesso à cultura. E quando a gente fala em prioridade absoluta, a gente está falando que sempre que alguém for atendido, tem que atender a criança primeiro. Sempre que a gente tiver uma situação de calamidade, desastre, uma situação de pensar no direito de alguém, a gente tem que pensar primeiro no direito da criança. Porque isso significa que isso vai permitir que ela cresça com seus direitos garantidos e possa se tornar uma pessoa plenamente realizada e outros princípios da nossa Constituição e do ECA venham a se concretizar. Existem muitas faltas de atendimento de crianças e adolescentes em todo o país. O mais importante é considerar que as infâncias não são infâncias idênticas em todos os lugares, as infâncias são diversas. O nosso país é gigantesco e existem muitas realidades regionais e culturais. Essas realidades, somadas à ausência de política pública, faz com que muitas crianças não sejam atendidas nos seus direitos básicos. A gente pode citar, por exemplo, a dificuldade de acesso à escola quando uma criança é ribeirinha, ou a dificuldade de acesso à escola quando uma criança é pertencente a um povo ou comunidade tradicional. A gente pode citar, por exemplo, as crianças que não conseguem acessar a educação, por exemplo, creches, quando não há vagas em grandes centros urbanos. O principal ponto que eu quero destacar é que as diferenças regionais das infâncias e a ausência de política pública pode tornar esse crescer um crescer mais difícil, dependendo de onde essa criança venha a nascer, ou onde ela venha a viver, ou onde a sua família ou as suas relações venham a se desenvolver. Quando a gente pensa no sistema socioeducativo, que é quando um adolescente entra em conflito com a lei e necessita da proteção, é muito evidente que boa parte desses direitos não foram atendidos desde a primeira infância, desde bebezinho. Muitos jovens já nasceram e conviveram com situações de falta de acesso a direitos e falta de proteção também. Essa trajetória impacta diretamente em como essa pessoa vai entrar na sua adolescência e aquilo que lhe vai ser proporcionado para que consiga se desenvolver, para que consiga acessar a própria autonomia de vida, um crescer protegido diante da sua realidade. O que eu posso dizer é que esse é um grande desafio do socioeducativo, entender quais as nossas faltas como sociedade na proteção dos direitos dessas crianças. Eu penso que a gente precisa considerar a diferença das infâncias, que nem todo mundo vive o mesmo mundo que a gente vive, e que essa forma de viver e experienciar o mundo, ela é dispersa em várias regiões desse país.
e nós convivemos com diferenças culturais também. Essas diferenças culturais geram também diferentes políticas e diferentes formas de acesso, tanto à justiça, quanto ao sistema de saúde, quanto ao sistema de educação. Eu acho que a gente tem que estabelecer um diálogo honesto e sincero sobre as nossas infâncias. Primeiro, a partir da proteção dos direitos humanos. Segundo, considerando o acesso à justiça. E considerando a nossa responsabilidade coletiva pelo cuidado com essas crianças. A Constituição nos diz que as crianças são de responsabilidade da família e da sociedade, e é importante que a sociedade veja quão responsável nós somos pela garantia desses direitos.